A invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília representaram uma tentativa de subverter a ordem democrática e impor uma visão de mundo específica, associada a valores cristãos conservadores. Quais seriam as possíveis consequências? Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Olá, meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão. Isso mesmo, estamos de volta para mais um vídeo do canal. E eu quero dizer para você que é muito importante que você esteja comigo para mais este vídeo. Se você ainda não é inscrito, eu, Denilson Douglas, convido você para se tornar um inscrito do canal. E assim você aumenta a voz, aumenta a força, aumenta o alcance deste canal. O canal Vigilante da Razão tem marcado presença entre os tantos canais céticos que tratam sobre religião, ateísmo, agnosticismo. E para mim, que sou o apresentador desse canal, é uma grande honra, isso mesmo. Você que me assiste dos mais diversos lugares do Brasil e do mundo, receba meu cordial abraço, receba meu aperto de mão. Eu, Denilson Douglas, digo que você é muito importante para o canal. Sem a sua presença aqui, esse canal simplesmente não existiria. A imagem está um pouco diferente por falta de iluminação adequada, mas eu acredito que o importante é você me ouvir e refletir comigo. Vamos direto ao vídeo de hoje, porque no vídeo de hoje, perdoe o som externo, aqui na cidade onde eu estou, é emancipação política, e eu não estou na festa, estou aqui gravando o vídeo para você. Na verdade, nem poderia estar na festa porque eu não gosto. E também amanhã temos trabalho pesado, mas vamos embora. No vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma análise sobre a questão de pessoas que se iludem com promessas das mais diversas e dos mais diversos setores da sociedade. Existem algumas pessoas que são especialistas em trazerem para você uma forma de raciocínio que te faz iludir-se com promessas falsas, com expectativas vazias, com caminhos que não levam a lugar algum. É sobre esse tema que eu gostaria de tratar. E se? Fique comigo, tenho certeza que você vai gostar dessa reflexão. Nós vivemos em uma verdadeira guerra. Sim, estamos em guerra. Dentre as diversas modalidades de guerra, eu destaco a guerra ideológica, a guerra de palavras, a guerra de narrativas. Cada um que queira ter razão, cada um que queira impor a sua própria vontade, o seu próprio ponto de vista. A grande verdade é que todos nós, somos bombardeados todos os dias por diferentes formas de ver o mundo e precisamos estar atentos com a possibilidade de que nenhuma das alternativas apresentadas seja a verdadeira. É preciso pensarmos por nós mesmos. O que eu observo sempre é que, na maioria das vezes, não é sem violência que ocorrem os maiores debates dos quais nós temos notícia. Muita gente se digladiando, muita gente defendendo este ou aquele lado, esquerda, direita, cristão, católico, protestante, ateu, espírita, candomblessista, cada um que queira desfrutar do seu lugar debaixo do sol, não é verdade? E aí nós chegamos a uma verdadeira controvérsia, a um verdadeiro vale da decisão. Que lado escolher? De que lado ficar? Será que eu devo considerar as pessoas que pensam diferente apenas opositores religiosos, opositores das narrativas representadas por tanta gente que segue caminhos muito perigosos? Sim, porque existem aqueles que acham que estamos lutando um contra o outro e que queremos destruir uns aos outros. Há mesmo algumas pessoas que defendem a ideia de uma conspiração mundial em favor da perda da moralidade, da ética, da solidariedade, do amor, da ordem e da decência.
Daí essas pessoas escolhem um lado, a maioria das vezes um lado errado para ficar. Elas escolhem a narrativa mais fácil de nutrir e são pessoas fatalmente levadas ao engano, porque não param para analisar o que de fato está sendo falado, não param para analisar o que de fato está sendo dito, está sendo representado. São pessoas levadas ao vento como folha seca. São pessoas que acreditam quando alguém, inclusive, fala: eu sou o tal, eu sou o Messias, eu sou o bonzão, eu sou o crente convertido, eu sou o líder, eu sou o seu pai, eu sou o seu pastor, eu sou o seu padre. Daí, como é que a gente fica? A gente fica perplexo na realidade, porque o que eles querem é tão somente tomar o lugar de liderança na nossa mente. Tomar o lugar mais importante da sociedade. Por que eu estou fazendo esse tipo de reflexão? Veja, por muito tempo, o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, se apresentou e era entendido por uma parcela muito importante de brasileiros como sendo o salvador da pátria. Sabe? Aquela pessoa a qual foi imbuída de uma missão de libertar a sociedade, libertar a população dos seus maiores vilões, seus maiores marasmos. Então, gente, é mais ou menos por aí, tá tudo errado. Gente, é preciso que tenhamos em mente que Jair Bolsonaro se mostrou um governante totalmente desastroso na condução do país. E principalmente na condução de problemas que nos afetaram no decorrer do seu mandato, problemas que envolviam estratégia, reação, uma reação correta, uma reação assertiva. Falei em reação, lembrei da palavra reacionário, que foi muito utilizada para referir-se ao governo e à pessoa do nosso ex-mandatário. Reacionária, você sabe, é aquela pessoa que age de forma muito peculiar. O que seria reacionário? Nas ciências políticas, reacionário pode ser definido como uma pessoa ou uma entidade com opiniões políticas que favorecem o retorno a um estado político anterior da sociedade. Como adjetivo reacionário, descreve pontos de vista e políticas destinadas a restaurar um status do passado. E por aí se vai. Ele será investigado. Muita gente comemorando, muita gente triste, muita gente perplexa, muita gente achando que não vai dar em nada, que vai dar em pizza, como muita coisa aqui no país. E o tema é justamente tentativa. Tentativa que teria sido orquestrada, liderada e conduzida, ainda que de forma remota, para não gerar a falta de álibi pelo próprio Jair Bolsonaro. O que a gente deve fazer? Esperar. Esperar os capítulos dessa novela, os novos capítulos que virão, certo? Vamos entender o que representa o golpe. Se você ainda não sabe, um golpe de Estado, também referido internacionalmente como coup d'état em francês, e putsch ou Staatsstreich em alemão, consiste no derrube ilegal de um governo constitucionalmente legítimo por uma facção política, militares ou um ditador. Inclusive, a palavra golpe distingue-se de uma revolução na medida em que a revolução é popular e emprega uma transformação social profunda. Os golpes do Estado ou os golpes de Estado podem ser violentos ou não e podem corresponder aos interesses da maioria ou de uma minoria. O ato do golpe de Estado pode consistir simplesmente na aprovação por parte de um órgão de soberania de um diploma que revogue a Constituição e que confira todo o poder do Estado a uma só pessoa ou a uma só organização. Tem este nome de golpe porque se caracteriza numa ruptura institucional repentina, contrariando a normalidade da lei e da ordem e submetendo o controle do Estado, que é o poder político institucionalizado. Isso tudo é entregue a pessoas que não haviam sido legalmente designadas, fosse por eleição, hereditariedade ou outro processo de transição legalista. Papo chato, né?
mas vai melhorar. Eu fico aqui pensando o que aconteceria se esse tal golpe tivesse sido dado cabo mesmo. Se ele tivesse acontecido, se eles tivessem realmente sido bem-sucedidos. Caso o golpe de 8 de janeiro de 2023 tivesse sido bem-sucedido, o cenário no Brasil seria de extrema instabilidade e incerteza, com consequências graves para a democracia e para o país como um todo. Algumas das possíveis implicações incluem ruptura institucional. O golpe representaria um ataque direto às instituições democráticas, com a deposição do governo legitimamente eleito e a imposição de um regime autoritário. Crise política. A polarização política se intensificaria com o risco de conflitos e violência entre apoiadores e opositores do golpe. Uma verdadeira guerra civil. Isolamento internacional. O Brasil poderia sofrer sanções econômicas e políticas de outros países. Inclusive, haveriam países que não iriam reconhecer o governo golpista, né? Isso iria prejudicar a imagem e a economia do Brasil. Retrocesso democrático. O país retrocederia em seus avanços democráticos com a supressão de direitos e liberdades individuais. Também geraria instabilidade econômica. A incerteza política e o isolamento internacional poderiam, inclusive, levar a uma crise econômica com inflação, desemprego e recessão. E, finalmente, o conflito social. O golpe geraria, com certeza, um conflito social. A tentativa de golpe poderia aprofundar as divisões sociais e levar a confrontos entre grupos com diferentes visões políticas. Intervenção militar. Possibilidade de uma intervenção militar para manter a ordem seria alta, com consequências imprevisíveis para a sociedade brasileira. Vale lembrar que parte dos apoiadores do golpe trata-se de militares. É importante a gente lembrar que essas são apenas algumas previsões das consequências de um golpe bem-sucedido. Claro que o cenário real dependeria da reação da sociedade civil, da comunidade internacional. Essas reações são, às vezes, difíceis de prever. Agora, para nós, não cristãos, já que para a grande maioria dos apoiadores de um possível golpe, nós sabemos que trata-se de representantes das religiões hegemônicas. Quais seriam as consequências para nós, para os não cristãos? Vamos analisar. Se o golpe de 8 de janeiro de 2023 tivesse sido bem sucedido, as consequências para os não cristãos no Brasil poderiam ser significativas. Embora, mais uma vez, fica difícil saber, né, ao certo. A invasão e depredação das sedes dos três poderes em Brasília representaram uma tentativa de subverter a ordem democrática e impor uma visão de mundo específica, associada a valores cristãos conservadores. Quais seriam as possíveis consequências? Aumento da intolerância religiosa. Grupos religiosos minoritários, como os praticantes de religiões de matriz africana, indígenas, judeus, muçulmanos e ateus, poderiam enfrentar maior discriminação e perseguição. Sim, esses povos já sofrem muita discriminação e perseguição. Restrições às liberdades individuais. A imposição de uma agenda conservadora poderia levar a restrições de liberdade, inclusive liberdades de expressão, de crença, de associação, afetando diretamente a capacidade dos não cristãos de praticarem suas religiões ou expressarem suas identidades, inclusive identidades não religiosas. Haveria o crescimento do fundamentalismo religioso. O fortalecimento de grupos fundamentalistas cristãos poderia resultar em um ambiente social mais hostil para aqueles que não compartilham de suas crenças. Retrocesso nos direitos conquistados. Imagina só, tantos direitos que foram difíceis de conquistar, sendo ameaçados. A agenda conservadora defendida pelos golpistas poderia ameaçar direitos conquistados por minorias religiosas, como o direito ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo e o direito ao aborto em casos previstos por lei.
É importante a gente observar que nem todos os cristãos apoiaram o golpe, nem todos apoiam atitudes preconceituosas e discriminatórias. Nem todos os cristãos compartilham da visão de mundo extremista dos golpistas. Muitas denominações cristãs e líderes religiosos condenaram veementemente os atos de violência e defenderam a democracia. Eles não serão esquecidos, jamais. Vale lembrar que o Brasil é um país laico, com uma Constituição que garante a liberdade religiosa e a igualdade de todos perante a lei. Eu sempre toco nessa tecla aqui no canal. Isso tudo independente da fé. Agora, as consequências exatas de um golpe bem-sucedido dependeriam do grau de radicalização do novo regime e da capacidade de resistência da sociedade civil. Será que iríamos aceitar de braços cruzados? Não sei. É importante lembrar que essas são apenas algumas das possíveis consequências. E o futuro de um Brasil sob um regime golpista seria imprevisível. Mas vale a pena a reflexão. Às vezes a gente reclama, mas o que é ruim poderia ser pior. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, pessoal.